Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion 360. Pessoal, nessa videoaula vai ser bem diferente a didática, vai ser bem interessante porque eu vou falar sobre simulações de eventos, tentando fazer um crash test. Mas antes de começar esse tutorial, recados dessa videoaula. Se você está assistindo aos nossos vídeos pela primeira vez, se inscreva em nosso canal para receber todas as notificações. Ative o sininho porque o YouTube às vezes esquece de mandar e é bom você estar sempre por dentro aí. O outro recado é, nos siga nas redes sociais como Instagram, Facebook e faça parte do nosso grupo de discussão no Telegram, um grupo oficial Autodesk. Lá você vai aprender várias dicas, se você tiver alguma dúvida, vai ter uma galera de peso podendo te ajudar lá. Pessoal, bora lá então para o tutorial. Bom, eu fiz aqui a modelagem simples de um capô de um carro, onde eu tenho aqui literalmente um corpo de prova em queda livre em cima dessa estrutura e eu queria saber o efeito do impacto em cima dessa peça. Eu executei a simulação um pouco mais cedo e é exatamente isso que eu quero simular com vocês aqui no Fusion. Bom, a peça didática eu vou começar ela do zero, então não tem muita dimensão a ser seguida, mas eu creio que as dimensões, as cargas e as simulações vão ser conforme o seu projeto, tá? Eu vou começar com uma videoaula simples, com uma simulação simples, depois eu vou evoluindo conforme for gravando novos vídeos, beleza? Então vamos lá, pessoal, vocês já viram o resultado que aconteceu nesse capô, basicamente ele deformou, mas vamos começar um do zero aqui então. Primeira coisa, eu vou abrir um arquivo do Fusion novo, eu vou colocar aqui em ortogonal e eu vou projetar um plano ou uma peça, né, que seja a minha base, a parte de impacto. Bom, eu vou projetar nessa estrutura um quadrado que tem em média 500 milímetros por 500 milímetros. Vou fazer a extrusão dessa minha placa, eu vou colocar uma espessura que seja em torno de 4 milímetros, tá? Bom, o segundo elemento que vai ser projetado ou que vai ser inserido, ele deve estar afastado para não gerar uma união de corpos nessa minha estrutura. Então eu vou utilizar a minha referência de Offset Plane, clicar na minha face superior e puxar para gerar um plano paralelo à minha base, mas eu não vou criar algo muito elevado, eu vou colocar aqui em torno de 4 milímetros, tá bom? A minha intenção é só gerar ali uma separação. E agora sim eu vou projetar esse meu elemento em queda. Pode ser um cilindro, pode ser uma ferramenta, pode ser uma esfera, o que você achar interessante. No meu caso, eu vou projetar uma ferramenta um pouco fora do comum, com o formato aqui de um T, e fazer uma extrusão desse elemento para o meu sentido superior, o sentido positivo do eixo Y. O importante aqui é que você tenha o formato da sua ferramenta, do seu elemento, corpo de prova, e ele não tenha a sua parte aqui com join. Ele tem que estar com a referência de new body. Uma vez que você faz isso, automaticamente o Fusion vai criar para você, na sua árvore, aqui no seu browser, o Body 1 e o Body 2. Isso já é uma primícia para começar os testes e os elementos de impacto. Eu estou utilizando a versão do Fusion Ultimate, que é a versão onde habilita para vocês o design generativo, onde habilita alguns recursos a mais. Eu creio que o recurso que eu vou explicar agora já esteja ativado, ok? Mas me deixe um feedback nos comentários para que eu possa verificar se isso também está no Student. Bom, eu vou habilitar o meu grupo chamado Simulation, onde eu vou encontrar várias opções. Galera, no vídeo do Inventor, onde eu falei sobre elementos finitos, cálculos, a minha intenção não é dar uma aula de física, estruturas de materiais, mas sim as soluções que o software vai apresentar e a interpretação de resultados, o limite de escoamento, os gráficos de fadiga. Então, a minha intenção não é abrir um curso de engenharia aqui no Fusion, mas que vocês saibam a possibilidade que o Fusion tem com o projeto. Bom, indo direto para o elemento Event Simulation, que é a simulação de um evento. O próprio ícone dele indica ali como se fosse um projétil batendo em uma parede. Nesse caso eu não vou querer
que ele rompa, né, que ele rasgue esse meu material, é somente a parte de impacto. Então é esse tipo de simulação. Uma coisa que tem que ser colocada nesse ponto, ele é feito pela nuvem, ele não vai utilizar o seu sistema de hardware, você vai ter que mandar para a nuvem e voltar com o cálculo, ok? Se vocês gostarem desses vídeos, eu vou fazer como estática, a parte de frequência modal, a parte térmica, enfim, mas hoje vai ser o Event Simulation. Eu vou criar esse estudo, automaticamente ele já traz para mim aqui um próprio modelo 3D, e eu vou seguir algumas primícias, tá? A primeira primícia seria a geração da malha, seria a criação da malha e na sequência os elementos de contato. E eu vou mostrar alguns problemas que podem acontecer. Bom, nessa estrutura, dentro do grupo Contacts, eu vou selecionar o Global Contact. O que isso faz? Ao clicar, ele vai gerar todas as separações de peças e ao mesmo tempo as minhas relações de superfície. Notem que eu não estou colocando material, não estou colocando restrição, nem elemento de força, nada. Estou pedindo para o Fusion analisar os contatos. Feito isso, ele me abre uma janela, um pallet, onde eu posso colocar os meus coeficientes de fricção e também a minha proximidade de elemento. Então aqui ele vai trabalhar com um range de 0.1. Eu posso desabilitar e deixar ele calcular sozinho. Mas eu vou colocar que a proximidade, tudo que esteja até 0.1, ele vai considerar como um elemento sólido e unido. Tudo que estiver acima desse valor está separado. Eu vou pedir para ele gerar então esse meu cálculo, ou seja, gerar essa minha estrutura. E quando eu clico em Display, eu clico nesse DOF, na verdade é DOF View, e ele me fala o que está sendo solto e o que está sendo fixado. Quando eu faço essa primeira análise, notem que todos os elementos em vermelho indicam a opção Free, que estão livres. A opção amarela estão parcialmente fixadas, azul potencialmente fixadas e a estrutura verde totalmente fixadas. E aí eu vou partir para um outro princípio, onde ele vai mostrar para mim os itens que estão separados. Olha só que interessante. Quando eu seleciono o meu elemento Manage Contacts, ele vai habilitar peça 1 e peça 2. Se vocês tiverem criado essa referência de contato e aparecer como bolded, ou seja, soldado, basta apertar o botão direito, Edit Contact, e aí você pode selecionar a opção de separação, ok? No nosso caso aqui ele já veio direto, é somente uma dica, porque a simulação muitas das vezes é a interpretação do cálculo. Vou fechar essa estrutura e agora eu vou voltar para os meus constraints. Dentro da estrutura de constraints eu tenho uma relação de estrutura, onde ele vai fixar esse meu constraint, ou a minha aresta ou face, não permitindo que essa peça desloque em nenhum dos sentidos. Eu ainda posso fazer a minha relação de translado e o meu sistema aqui de rotação. Mas nesse caso vai ser uma restrição total em XYZ. Eu vou colocar como a aresta da esquerda e a aresta da direita. Posso fazer a seleção da própria face como se essa face estivesse soldada. Ok? Para isso eu vou habilitar o comando novamente e clicar na face da esquerda e na face da direita. Isso está sendo criado com uma simulação de solda em uma chapa, ou seja, ela está totalmente rígida. Quando eu confirmo e eu volto na minha estrutura de DOF, na verdade DOF View, ele fala agora que a minha peça inferior está totalmente fixada. Isso é importante porque se as duas peças estiverem free, livres, essa peça vermelha iria bater na peça verde, a peça verde iria deslocar para o infinito e além. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou colocar uma velocidade, um sistema de vetor na peça vermelha. Então eu vou voltar aqui na minha estrutura e criar então um carregamento. Eu tenho alguns em específico. O primeiro é um carregamento em cima de uma superfície ou de uma estrutura que seja ela plana. Basicamente estou colocando uma carga, ok? Aplicando uma força em uma geometria. A segunda, estou aplicando velocidade em um corpo, simulando queda livre, impactos, enfim. Como se dois elementos estivessem no mesmo sentido ou até mesmo contrários.
A partir dali eu vou encontrar o terceiro, que é a minha parte de velocidade angular. Bom, não vou chegar nesse aspecto, o que eu preciso para essa simulação é somente a minha parte de velocidade. Uma vez que eu habilito, eu seleciono o corpo que eu quero que faça essa simulação e agora eu tenho 3 vetores, o vetor do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Eles ficam em cima da peça ou nesse seu tool palette que aparece como velocidade linear e eu vou encontrar aqui o corpo 1 selecionado. A direção será em vetores, nesse caso será no vetor Y e a velocidade será em média aqui, ó, 40 metros por segundo. Notem que a direção do eixo Y está correto, porém o sentido está errado. Por que isso? O sentido está no sentido positivo, então ele está levando a peça para cima, tirando do contato dessa minha chapa. Fisicamente, basta inverter o sinal, menos que ele vai colocar no sentido negativo, ao contrário do que estava sendo colocado inicialmente. Física aplicada, se você fizer um diagrama de corpo livre, isso vai ser entendido com um pouquinho mais de força aí. Beleza? Bom, aplico colocando essa carga, é uma simulação simples, eu não preciso executar nenhuma outra velocidade. E agora eu vou gerar os materiais. Bom, dentro então dos meus materials, que é essa esfera quadriculada, ele vai habilitar todos os corpos relacionados a meu cálculo. Então, dentro aqui de Body 1, se eu selecionar, ó, ele vai falar que é a chapa. E o Body 2, ele vai falar que é a peça em queda. O que eu vou fazer? Eu vou falar que a chapa ela será uma chapa de alumínio. E esse corpo em queda será aço ou uma estrutura mais resistente. Tem até aqui titânio, mas eu vou colocar aqui aço carbono só para a gente poder fazer um cálculo inicial. Confirmo com OK. Bom, todo elemento finito, todo cálculo de elementos finitos precisam de uma malha ou basicamente a compreensão do tetraedro, divisões em estruturas e em malhas em si, para que o cálculo possa ser executado. Nesse caso, o meu elemento mesh, ou a criação de malha, ela não foi feita ainda. Então, clicando nesse meu item de Mesh Visibility, ele vai perguntar se eu quero criar a malha porque não foi nada criado, ou seja, não tem nada existente ainda. Sim, eu quero criar essa minha nova malha agora. Ele vai processar esse meu elemento. Existem recursos que eu possa refinar, eu possa colocar essa minha malha um pouco mais detalhada, mas o nosso princípio aqui, para vocês entenderem como que funciona a dinâmica, eu vou deixar ele com uma estrutura mais livre, tá? Do lado aqui então no Solve eu vou encontrar um alerta e o meu elemento de cálculo. Toda vez que tiver esse indica aqui, ó, pré-check, ele vai informar que existe algum elemento ou alguma coisa que não está conforme a necessidade. O que acontece? Quando eu clico aqui, ele fala que para eu checar a minha vista DOF e inspecionar. O que isso está gerando? Ele fala que existem peças soltas ou livres demais para acontecer esse meu cálculo. Mas isso não impede, porque esse meu cálculo aqui ele está sendo feito com uma queda livre. Eu posso habilitar o cálculo sem problema nenhum. Você vai ter que interpretar os resultados se isso realmente é viável. Quando eu clico no botão Solve, ele vai falar, existe um reparo a ser feito, porque a minha peça em vermelho está livre, está solta. Eu vou pedir então para que ele calcule mesmo sabendo desse alerta. Eu tenho a opção On Cloud, que está na nuvem, e a opção Local. Notem que quando eu clico na minha estrutura On Cloud, eu habilito e ele vai gastar 15 créditos da minha conta, tá? Quando eu seleciono a parte local aqui da minha máquina, ó, ele não habilita. Então, automaticamente, ó, eu não consigo solucionar essa minha referência da estrutura. Então, eu vou habilitar o OnCloud, habilitar a simulação e pedir para ele solucionar. Pessoal, depois do cálculo finalizado, o Fusion vai indicar para você aqui como status de completo. Galera, o cálculo demorou em média aqui uns 4 minutos, tá? Então não foi algo tão rápido, mas eu cortei aqui o vídeo, mas enfim. Eu vou finalizar aqui clicando no Close e agora eu posso entender o resultado dessa ferramenta em cima dessa chapa.
Bom, olhando aqui na minha lateral, eu vou encontrar uma barra de rolagem como se fosse os minutos, né, desse evento, aonde eu posso rolar para a direita e encontrar, nesse caso, o estresse máximo nessa placa. Nesse momento, 535 megapascal nessa região de quina. E eu vou correndo esse gráfico e ele vai modificando ponto a ponto. E essa minha chapa então fica deformada. Notem que as bordas também sofrem a deformação devido à dissipação de carga. Galera, é uma simulação mais simples, ok? Nesse caso, eu consigo encontrar o deslocamento máximo e mínimo, tá? Nesse caso, o deslocamento máximo foi 31 milímetros. Consigo encontrar também a parte de reação de força, aonde está sendo aplicadas as reações de força nessa chapa. Por que estão nas bordas? Devido à minha forma de fixação. Então não adianta somente aplicar as cargas nessa estrutura, sendo que eu não sei como que ela é fixada ou inserida. Também tem a parte de tensão aplicado nessa minha referência. E aí sim a minha peça 1 e 2 são aplicadas ou deformadas. Vamos dizer assim, vou conseguir enxergar as quinas dessa ferramenta sendo pressionada, né? Bom, em outro ponto, a aceleração, a parte da peça, onde ela começa a ser acelerada, tem um impacto, e a minha parte de velocidade. Bom, quanto à interpretação do cálculo, a velocidade máxima é a 40 metros por segundo. Quando ela sofre impacto, ela freia e automaticamente ela vai diminuindo até chegar na velocidade mínima nessa estrutura, tá? O ponto máximo aqui ele vai alterando em estruturas, tá? Porque ele pega agora a chapa, tem a velocidade, nesse caso um pouco mais para a esquerda, então ele vai se dissipando. Mas o objeto ele tende a frear. Outra coisa que você pode fazer e aplicar é uma simulação de vídeo, onde você dá um play aqui, ó. Como que eu fiz isso? Em cima dos seus resultados, animação, você pode dar o play e ele vai fazer a animação de ponta a ponta. Posso fazer two-way, ou seja, 2 caminhos. Eu vou colocar aqui 20 passos, né? 20 estruturas de frames. E eu posso rodar esse vídeo com mais detalhes. Conseguindo ver as ondas de dissipação de carga, estrutura, vendo as bordas sendo deformadas. Você pode até mudar aqui para o aspecto de perspectiva e entender essa sua chapa sendo deformada em si. E até mesmo a velocidade. Você pode colocar fast, velocidade alta ou velocidade baixa, para ficar mais fácil a interpretação. Bom, esse é o primeiro tipo de cálculo de impacto em suas referências. Você pode transformar essa peça também como um elemento rígido, sem deformação, ou vice-versa. Queria simular um case de um celular, enfim. Para esse vídeo não ficar longo, eu vou finalizar esse tutorial porque eu creio que tem muita coisa a ser explorada com elementos finitos no Fusion. Uma dica que eu quero dar para vocês é: toda vez que você finalizar um resultado, ele vai estar salvo na sua árvore. Você ainda pode ver os gráficos de todos os elementos, por exemplo aqui da sua tensão, aplicando aqui ó 2D chart, que você vai enxergar o gráfico dessa sua referência. E aqui dentro você pode colocar a sua reação normal em x, y, yz, distanciamento total, o quanto que ele deslocou do momento zero até o final no caso desse impacto. Então você tem todos os resultados em um gráfico. Quando você finaliza os resultados, ele fica salvo nessa árvore, no seu browser, e para você ativar um duplo clique, retorna novamente na sua estrutura, podendo ser animada ou não, tá? Outra coisa importante, verifiquem as cenas e contatos da sua estrutura. Se estiverem soldadas, bolded pode dar problema. Tem que estar com um elemento de separação, beleza? Pessoal, então é isso aí. É uma videoaula que eu não queria que ficasse longa. Novamente, quero deixar a seguinte mensagem: para cálculo de estruturas de engenharia, elementos finitos, não adianta somente aplicar no software, tem que se entender a parte física, o diagrama de corpo livre, as restrições, as aplicações, a criação de malha. Porém, com esse tutorial você já tem uma saída bem grande de resultados. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Por favor, eu peço para vocês que compartilhem esses vídeos para que eu possa continuar com esse projeto de videoaula gratuita, com esse nível de qualidade, para que eu possa trazer mais vídeos sobre cálculos para vocês aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Então é isso aí.
Como sempre, eu não sou o professor Daniel Severino se não fizer a minha despedida clássica. Galera, quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre,